último slide, né, do capítulo 1. Eu vou tentar agilizar para ganhar tempo, certo? E aqui tem muitos comentários, mas vamos lá. Ainda no capítulo 1, nós temos aqui o versículo 9 ao 20, né, que vai tratar da visão do Filho do Homem. E essa visão aqui é muito interessante, ok? Mestres, aqui, ó, os pastores aqui, os professores estão aqui, em qualquer momento, quiserem me interromper, viu? Vocês mandam, eu obedeço. Fica à vontade aí. Não tem receio, não. Mas vamos lá, partindo aqui para a última parte do capítulo 1, certo? Que nós temos aí, a partir do versículo de número 9, que vai começar a revelação do Filho do Homem, né? E João deixa bem claro, né? João, irmão e companheiro na tribulação. Então, João se identifica quem ele é. E aí, uma vez o aluno me perguntou: quer dizer que João está falando da tribulação? Sim, mas não da tribulação que virá no futuro, mas da tribulação que eles estavam enfrentando na época, o sofrimento, a perseguição. Lembra que João estava na ilha de Pátimo, estava isolado, simplesmente pelo fato de ser cristão, pelo fato de defender a fé. E aí ele ficou no isolamento. Isso era uma espécie de perseguição, de tribulação, de sofrimento. Então ele vai dizer: João, irmão e companheiro na tribulação. Ele deixa isso bem claro no versículo de número 9. E ele vai trazer alguns termos interessantes, ó, né? Companheiro na tribulação e no reino, certo? E na paciência de Jesus Cristo. E ele vai dizer que ele estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele estava de fato sofrendo uma tribulação, uma perseguição, mas simplesmente por ser fiel à sua fé em Cristo Jesus. E essa é uma lição de suma importância para nós, para mim e para você, que nos momentos de aflições, a nossa fé deve permanecer firme na presença de Deus. No versículo 10, nós temos aqui algo interessante, certo? Ele vai dizer: eu fui arrebatado no Espírito, certo? Eu fui arrebatado no Espírito. Dependendo da versão que você está lendo, vai dizer assim, ó, achei-me em Espírito. E aí, meus irmãos, nem todas as versões dá para a gente dizer que elas são coerentes, né, em alguns textos. Infelizmente, a gente tem essas dificuldades, mas uma das melhores versões, nesse texto aqui, você vai ver que a palavra Espírito, ela está em minúsculo, a palavra está em minúsculo, se referindo ao Espírito de João. Ele está dizendo que ele foi arrebatado em espírito. Isso não foi um sonho, certo? Foi algo sobrenatural sobre a vida de João. Ele foi sobrenaturalmente retirado do mundo material, certo? Enquanto ainda estava acordado. Ele não estava dormindo, estava consciente, ou seja, é uma experiência sobrenatural, certo? Além dos sentidos normais. Então ele foi simplesmente, né? Ele foi arrebatado em espírito exatamente para receber essa revelação de Deus. E uma coisa interessante é que ele fala assim, ó, no espírito, no dia do Senhor, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor, dentro do entendimento e da cultura da época da igreja primitiva, né, do início ali dos primórdios da fé, se refere ao domingo, simplesmente ao domingo, que era o dia que chamava-se o dia do Senhor, porque era o dia que Jesus havia ressurgido dos mortos. Então, essa revelação que ele recebe foi exatamente em um domingo. Em um domingo, ele foi arrebatado e recebeu essa revelação. No versículo 11, nós temos uma expressão. Ele vai dizer, né, quem falava com ele se identificava que era o alfa e o ômega, certo? O primeiro e o derradeiro, certo? A gente sabe que quem é essa pessoa é o próprio Cristo. Ele vai dizer, olha, o que você vê, escreve num livro. O que você vê, escreve num livro. Ou seja, isso foi registrado em um livro. E aí, quem fala com ele diz, olha, escreve isso num livro, certo? E depois você vai enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí você vê que vem na mesma sequência, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por isso que eu faço parte do grupo que entende que aqui
essa sequência já foi dada na própria revelação por Cristo, que é na mesma sequência que as cartas foram lidas e foram enviadas a cada uma das igrejas. Então, não foi algo meramente articulado por João, mas faz parte da própria revelação. Então, tudo que ele viu foi registrado em um livro, ok? No versículo 12, ele está dizendo, né, que ele viu 7 candeeiros de ouro, né? Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, ou então, né, candeeiros, dependendo da versão que você está lendo, certo? E aí, do que se trata, né? 7 candeeiros ou 7 cartiçais, certo? Aí você vai ver que antes de chegar a pessoa que falava com ele, João viu logo essas imagens, ele viu logo esses 7 candeeiros, ou candelabro de ouro, cartiçais, dependendo da versão. E uma coisa interessante é que no Antigo Testamento, né, elas eram acesas lá no tabernáculo, o candeeiro de ouro, com as 7 lâmpadas que servia para iluminação. Você vê isso lá em Números, capítulo 8, versículo 1 ao 4, e outras referências, você também vai ver isso. Só que João, na visão, né, na visão que ele tem, os candeeiros simbolizavam as igrejas, né, as igrejas na sua função de trazer a luz, de trazer o testemunho. Eram 7 igrejas, 7 candeeiros. Então, aí, os 7 cartiçais é uma representação das igrejas, né, e da sua missão em trazer a luz, em trazer o testemunho, em trazer a verdade. A lâmpada é símbolo natural do ato de dar testemunho. A gente vê isso em várias passagens do Novo Testamento. Certo? Então, nós temos aí um breve resumo aí do versículo de número 12. E aí, no 13, a gente vê que no meio dos candeeiros, né, uma semelhança de homens, do filho do homem. Ou seja, nós sabemos aqui, nós já sabemos quem são os 7 candeeiros, os 7 cartiçais, representam as igrejas daquela época, e no meio delas havia, né, a semelhança do filho do homem, vestido até os pés em roupa comprida. Nós sabemos que aqui era o próprio Cristo, certo? O próprio Cristo que estava ali no meio dessas igrejas, no controle, no centro dessas igrejas. Beleza? E o verso 14 vai falar aí do branco, né? Branco com alva lã. Vai descrever simplesmente a roupa que Jesus, daquele personagem, né? Ele vê brancos como a lã alva, olhos como chama de fogo, certo? E aí no versículo 15, os pés semelhante a bronze polido. Aí vai falar também no verso 16, da mão direita, certo? Da mão direita. Em cada uma dessas descrições, existem verdades espirituais para o nosso entendimento. Por exemplo, mão direita vai falar da posição de grande honra, de privilégio, de autoridade. E aí, ele tinha na sua mão, né, na sua destra, 7 estrelas. Essas 7 estrelas, a gente vai ver que no versículo 20, né, elas são identificadas como os anjos das igrejas. E esses anjos não se tratam de seres celestiais, mas eram dos líderes, dos pastores que estavam à frente daquelas igrejas, de cada uma das igrejas. A gente vê isso de forma bem clara no verso de número 20, certo? Que não se trata aí de anjo no sentido de seres espirituais, de seres celestiais, mas dos líderes daquelas igrejas que são identificados como anjos. Por que anjos? Devido ao fato de serem mensageiros, serem transmissores da verdade, E ainda no verso 16, tem uma parte que geralmente nos fazem muita pergunta. Da sua boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Isso é uma certeza de que se trata aí de uma representatividade da palavra de Deus. Isso é claro quando a gente lê Hebreus 4, 12 e 13, né, certo? E essa palavra, né, esse fato, esse simbolismo vai destacar simplesmente o poder para julgar, para castigar, para destruir. Tudo isso Cristo fará mediante a sua própria palavra. Então, meus irmãos, aqui, assim, de uma forma direta e objetiva, nós temos um resumo aqui do capítulo de número 1. É claro que não tem como comentar
cada detalhe, mas aqui tem uma visão geral do capítulo de número 1.